Olá, você que retornou aqui para assistir mais um vídeo nosso falando sobre assuntos da nossa cidade, assuntos de Santos, questões de cidadania, coisas que podem interessar você e que talvez ainda não tenha se dado conta de quantas coisas acontecem na sua cidade, não é mesmo? Hoje o nosso assunto é um assunto meio peculiar, é sobre as bancas de jornais. Vocês já fizeram alguma ideia de quantas bancas de jornal tem na cidade de Santos? Vocês já se perguntaram, por acaso? Eu fiz uma pesquisa rapidinha no Google e no Guia Mais e descobri que Santos tem 50 bancas de jornal. Mas por que nós estamos falando sobre bancas de jornal hoje? Hoje eu estou aqui de novo com o Newton, Olá. com o Rui, e nós vamos explicar por que esse assunto chamou a nossa atenção. Rui, você gostaria de começar? Isso sempre eu começo porque quando o assunto, quando o polêmico. assunto é cabeludo, já põe logo os cabelos do Rui em jogo. É Não, é isso. que você também foi a pessoa que sugeriu. Agora então, pessoal, Carta branca. pessoal, talvez no final deste programa vocês entendam que eu não sou contra, muito pelo contrário. Eu vou talvez dar uma opinião de qual seria uma possibilidade de resolver uma coisa que eu considero um problema, tá? A Maria Laura falou que são cerca de 50 bancas pela cidade. Eventualmente 50 bancas cadastradas, a gente sabe que tem mais do que 50 bancas, porque algumas sequer devem estar cadastradas na prefeitura, novamente, por falta de fiscalização, etc, etc. Eu até entendo um pouco porque que em alguns casos a fiscalização é um pouco mais fraca, porque também tem o lado humano, né? As pessoas às vezes precisam de alguma coisa para viver, para trabalhar, para se sustentar. Então fica difícil às vezes a gente falar de uma coisa que é vida para as pessoas, mas todo mundo merece e tem o direito de trabalhar se quiser, mas também nós temos o direito de, em via pública, emitir a nossa crítica nas coisas que nós consideramos corretas, menos corretas e até incorretas, tá? Aqui não tem politicamente correto, não. Aqui quando é incorreto a gente fala que é incorreto. Mesmo. Então, Não assim. tem mimimi. Exatamente. Então, a minha opinião sobre as bancas de jornais é assim. Primeiro que o nome já está um pouquinho defasado. Eu odeio depender de projetos de lei, mas eu acho que, como banca de jornal é um nome nacional, provavelmente precisasse ser lá em Brasília, mas precisa mudar esse negócio de banca de jornais, talvez banca de variedades ou coisa assim. Porque sendo banca de jornais, a lei foi escrita para bancas de jornais e tem uma série de restrições que são impostas por elas serem bancas de jornais. Ao longo dos anos foram abertas algumas exceções que nem sempre são cumpridas, tá? A gente vai falar dessas restrições, do que pode, do que não pode, e aí cada um que assistir esse programa poderá conferir na sua banca, na banca mais próxima da sua casa, se está dentro das regras ou não, e aí poderá inclusive deixar nos comentários o que acha, se realmente aquela banca está errada ou não, se ela está obedecendo às especificações da lei, né? Exatamente. Para estar ali naquele local. E se o dono da banca é uma pessoa amigável ou não, se é uma pessoa que está muito necessitada daquilo ou não, o quanto ela está te atrapalhando, ou a cidadania, de novo, uma coisa importante nesse programa é cidadania, o quanto aquele empreendimento está atrapalhando a cidadania, porque ele está literalmente, ele é um enclave na via pública. Sendo um enclave na via pública, ele não pode ser muito mais do que uma coisa que atrapalhe, tá? Ele não pode ser quase que uma barreira de passagem.
E muitas bancas hoje são barreiras de passagem. E isso, por vezes, é muito desagradável. Às vezes, pessoas com alguma deficiência locomotora ou até visual se sentem muito atrapalhadas ao passar por uma banca. Ok? Não podemos ser radicais para um lado nem para o outro. Apenas precisamos tentar fazer com que as regras sejam seguidas. E se chegarmos à conclusão, uma vez que revistas e jornais impressos estão praticamente desaparecendo da nossa realidade como sociedade do século XXI, e isso não adianta negar, ao longo dos anos desapareceram muitas coisas. Por exemplo, alguém aí vê uma locomotiva a vapor? Não. Alguém aí vê uma datilógrafa? Secretária bilíngue. Opa, secretária trilingue, então, era a coisa mais maravilhosa. Não tem mais gerente nem diretor nenhum que possa ter uma secretária. Se tiver, é uma empresa lá nos Cafundó do Judas. Enfim, voltando para as bancas, vocês vão entender o porquê da gente ter entrado nesse assunto. As bancas, elas precisam obedecer, no mínimo, à lei. E, por último, aquelas que desobedecem à lei precisam receber uma visita da fiscalização, mas não com truculência, não já sair multando. Pelo amor de Deus, a gente trabalhando. Né? Para se readequar àquele padrão que foi estabelecido, para que ela possa estar ali naquele local. Exatamente, é chegar lá, mostrar para a pessoa, às vezes são pessoas que nem sequer sabem das alterações que houve. Chegar para a pessoa e dizer, olha, tá aqui, você tá vendo isso aqui, não pode, tal. Então tá fora desse, tá nos informando desse regulamento aqui. Daqui a 30, 60 dias a gente vai voltar. E aí sim começar a punir. Tá? Eu não sou de acordo, já sair com toda a truculência do mundo, já multando a pessoa. É horrível quando a pessoa recebe uma multa porque nem sabe o que está recebendo. É o motivo, né? A ideia não é essa. No entanto, a lei vale para todos. Sim. E os donos de banca têm que seguir a lei. Vou parar por aqui porque depois eu vou explicar o porquê desse meu posicionamento, mas vou deixar o Nilton agora colocar o posicionamento dele. Não, o posicionamento meu não é muito diferente do Rui, não. Inclusive, quanto à relação de leis, primeiro que a lei demais atrapalha, que aí cerceia a liberdade das pessoas. Mas tem que ter regulamentos. E nesses regulamentos tem que ter treinamento do pessoal efetivo que atende ao Estado. Eles não são concursados e ficam lá para o resto da vida até aposentar-se. Então eles teriam que difundir, inclusive as leis que vivem em revisões e mais revisões, eles têm que chegar, ele encontrou um objeto fora do regulamento, ele tem que orientar. Não são todos que têm interesse advogado, que são advogados. Tem elementos de lei que um leigo não vai entender. Sim. Então ele precisa de ser advogado. Ditadura não, chegou e bate em cima do cara e arrebenta ele de multa e tudo, não. Como o Rui falou, não é a função das leis, não é essa. A função das leis são regulamentar. E ela, para ser regulamentar, ela tem que ter uma informação prestada às pessoas. E nem todo mundo tem essa competência, né? Essa capacidade. E nas bancas de jornais eu vejo que elas têm muito mesmo. Eu boto ela quase como feira livre. Só serve para atrapalhar. Só serve para atrapalhar. Você não gosta de feira livre? Não, detesto. Eu adoro feira. Eu detesto. Adoro. Ela não te garante o alimento que está te fornecendo, faz aquela sujeirada danada, interrompe o tráfego. Ué, você está vivendo no século XXI. Então a feira não, é do século passado. Então as bancas de jornais, elas têm uma série de problemas que interferem na nossa cidadania. O direito é para todos e de todos são iguais. Então você tem banca que não obedece à regulamentação de espaçamento para ter uma passagem mínima, que eu já acho que 1,5 metro não é passagem, é corredor. Segundo,
eles têm uma série de regulamentações contra botar banner e uma série de outras medidas que algumas delas foram sendo revisadas, tipo, cigarro não podia vender, hoje pode, certo? A bebida alcoólica também não pode, mas ele tem uma geladeirinha vendendo refrigerante. E o dono do bar, ele não vai ser prejudicado por isso? Vai. Então tem que respeitar. É igual o camelô. Bota camelô no lugar que ele possa ficar. Agora não bota na frente da loja de um cara que paga imposto, paga aluguel, paga funcionário, paga todo mundo e o cara não paga nada de ninguém. Tudo bem, ele tem que se virar? Tem, mas no lugar próprio. E as bancas de jornal realmente elas têm muitas irregularidades. Hoje em dia tem banca que tem 80 metros quadrados quase. Esse é o limite máximo, então, né? o limite máximo tem, ali na Praça da Independência tem uma grande e uma muito 80, grande. não é 18? 80, É, 18 metros. 18 já é muito. 18 já é 80, Não, caramba. um apartamento 3 quartos já. É uma loja, já não é uma banca. Não, eu estou dizendo, tem uma banca ali na esquina da Ana Costa com a Praça da Independência, tem duas ali. Uma na praça já, Sim. que é do lado de cá onde eu moro, e o do lado de lá, da Ana Costa, quase em frente à livraria. Rapaz, aquele é um monstro. 18 metros quadrados, você está pensando que é pouco? Meu filho cresceu naquela banca praticamente. É pouco. A maior parte do faturamento. Sem exagero de 80 metros. 18 metros, uma banca de jornal é grande. Você entra naquela banca, você vê tudo ali que você quiser, você tem ali dentro. Tem até geladeira. Aquelas geladeiras horizontais. Para vender refrigerantes, exato. E o bar tem um barzinho ali, o famoso ali da coxinha de Santos. Sim. E o cara está disputando com ele, com 4 funcionários, imposto e uma banca de 18 metros, o cara também deve ter muito funcionário, porque já é uma baita de uma... Não, ali são 2 funcionários mais o dono. Mas o agora, dono, né? Antes eram mais funcionários, se eu não me engano. Não, bom, vocês vejam que hoje o assunto é tão polêmico que os dois aqui têm posicionamentos bem parecidos hoje. Normalmente, não, mas é minha informação, normalmente não é assim, né? Mas hoje eles estão até bem parecidos. Olha, como feira livre, eu acho que ela devia ter interpostos. Exemplo, você já viu o novo mercado do peixe ali na Ponta da Praia? Não, beleza que é? Não. Vai lá que você vai ver a diferença. Dizem que o cheiro de peixe está lá dentro junto com o ar-condicionado. Tudo limpo, tudo limpinho, tudo organizado. Eu vou depois te mas... apresentar uma pessoa que fala um pouquinho mais sobre peixe. Mas não, eu sei. Mas quem sabe a gente até consegue trazer ele aqui para uma entrevista e ele vai explicar como identificar peixe. Não se assuste. Não é peixe, identificar o tipo de negócio. Está falando ele local. Tem um local próprio para isso, ele não está infringindo o direito de ninguém. Você quer comprar peixe? Vai comprar peixe dentro da regulamentação. Acabou. É a mesma coisa banca de jornal. Ela obstrui toda a calçada, tem calçada que tem meio metro para você passar. Isso é direito? E o cara ainda põe um banner para quase que você tem que afastar o banner para poder passar. 40% da administração, que ele chama caixa e tudo, é mais, é 70%. Então, eu conheço banco que era tudo entulhado. Vocês se lembram que da primeira vez nós falamos sobre calçadas aqui, né? Falamos sobre a má conservação. Eu fiz até um vídeo ontem, que depois, se possível, tem como colocar para assistirem? Sim, claro. Vou te encaminhar esse vídeo para vocês verem que beleza que ficou o mosaico português na calçada. Uma verdadeira desgraça. Então, viram que lindo? Bom, vamos lá. A questão da banca, né? Então, como a gente já tinha falado aqui rapidamente, existe dentro do município regulamento para tudo que se faz. Do mesmo jeito que nós falamos sobre as calçadas, né? Falamos sobre uma regulamentação que existe, questões de acessibilidade, o motivo pela qual elas devem ser mantidas, obedecido um padrão, coisas assim dentro da razoabilidade que permitam a circulação.
Lembra que nós mencionamos que existe uma divisão também na calçada em metragem, seria uma parte para circulação, a outra parte seria a próxima das edificações, a outra parte seria aquela onde ficaria árvores, ficaria banco, ficaria Atividades. Isso, todas essas coisas. Então vocês têm que lembrar que na calçada também tem a banca. Então eu não vou argumentar se a banca é ainda de uma utilidade, né, para os dias atuais, sendo que hoje nós temos meios digitais de comunicação que são mais utilizados. Assim, as assinaturas de jornal elas foram bastante reduzidas, as pessoas preferem alguma coisa online e tal, mas existe ainda aquelas pessoas que gostam daquele sábado, domingo de manhã, quando vão até a banca de jornal, compram o seu jornalzinho, né? Pegam um pãozinho, vão para casa, tomam café de manhã. Então, assim, eu tenho 2 colegas revolucionários e nesse aspecto eu sou 100% conservadora. Nós somos revolucionários. São sim. Vocês querem acabar com a feira e com a banca. Não, eu adoro feira. Só é século XXI como? Só para te interessar. Eu gosto. Cada pipinão bonito tem na feira. Eu gosto de comprar alface. Lindo, cheiro de peixe, tudo sujo. Não, eu gosto de comer Passa pastel meia na dúzia de feira. caminhão do lixo para limpar o sujeiro. Eu gosto de comer pastel na feira. Não Enfim. precisa ir na feira para comer pastel bom. Mas lá é gostoso. É gostoso nada, é vício isso. E aí, veja, a questão da regulamentação da calçada e a banca de jornal. Nós temos calçadas aqui que são bem largas. Lembra que nós falamos sobre isso? Que as calçadas, elas não são uniformes. Em alguns lugares ela é mais larga, em outros é mais estreita. Então, assim, manda o bom senso em primeiro lugar, ainda que não houvesse uma lei regulamentando, mas manda o bom senso que, sendo uma calçada com menos de 3 metros ou vamos dizer 2 metros de largura, que não se coloque uma banca de jornal lá, né? Mas, infelizmente, nós temos sim, em um ponto específico aqui da cidade, uma banca de jornal que ela praticamente ocupa toda a calçada, que não chega a ter 2 metros. E eu vou falar agora especificamente do meu caso. Há muito tempo atrás, eu vinha andando com o meu cachorro pela calçada. Aí eu vi a banca e tinha uma pessoa sendo atendida nessa banca. Toda a calçada estava tomada, não tinha como eu passar com o cachorro. Então o que eu fiz? Eu fui na rua, ou seja, eu desci o meio-fio para poder, andando pela rua, pelo asfalto, passar pela pessoa, pela banca, pelo poste, que ainda tem isso. Tem a banca, um poste e ainda tinha uma pessoa ali. Então eu realmente não tinha como passar. Então quando eu pisei ali na rua, no asfalto, ainda por cima tinha um buraco enorme. Eu torci o meu pé de uma maneira extremamente... das vias públicas. De uma maneira extremamente violenta, porque quando eu vi eu já estava no chão, com uma dor horrível, eu tinha acabado de sair, tive que voltar com muita dor para casa e fiquei com uma mancha roxa na minha perna até a metade da canela. Tamanha foi a torção que eu tive. Meu pé virou totalmente ao contrário. Eu não sei como eu não quebrei alguma coisa nesse dia. Então você vê, a questão da regulamentação da banca não é somente por uma questão da circulação ali, né? É uma questão também de você evitar, por exemplo, eu consegui depois me levantar e ir para minha casa, eu morava ali perto. E uma pessoa com um carrinho, uma pessoa com uma cadeira de roda, um idoso que tivesse passado por aquele mesmo caminho que eu fiz e nessa situação. Então você tem que pensar nessas coisas todas também, né? A questão da banca, assim, na legislação existe toda uma regulamentação sobre como ela vai ser colocada lá. Começa com a regulamentação da licença, né? Porque existe uma lei, a Lei 306 de 1998, é uma lei complementar. Ela é que vai dizer
como é concedida a licença, essa licença é a título precário, ou seja, a qualquer momento pode ser revogada. Por quê? Porque a pessoa que vai receber esse direito de ter a banca lá, ela precisa estar dentro da lei que regulamenta essa atividade, né? Então, se não estiver, pode ser revogada essa licença dela. Então, nós temos o artigo 2º, que regulamenta também, dentro da banca, o que pode ser comercializado, era aquilo que eles estavam comentando. Quanto do que é comercializado na banca hoje é realmente jornal e revista, porque a banca era de jornais e revistas, né? E a regulamentação inicial era para venda de jornais, revistas, livros e artigos religiosos, né? E livros ainda era específica, livros usados. Ah, sim, livros usados. Não pode competir com... Verdade, com a livraria. E de livros usados. Depois, o que acontece? O permissionário, que é a pessoa que vai colocar a sua banca lá, ele vai pagar a prefeitura para ocupar aquele espaço. Então, dentro dessa lei, existem várias medidas que a banca pode ter, sendo a medida máxima de 18 metros quadrados. Então, conforme ele ocupar o espaço público ali da calçada, ele vai pagar por aquele espaço ocupado, né? Então, por isso que ela tem que obedecer a essas especificações de tamanho. Aí houve uma modificação depois em 2017, né? E pôde ser comercializado também outro tipo de artigos que não fossem jornais, revistas e livros, excetuando somente as bebidas alcoólicas. Então, bebidas alcoólicas não podem ser comercializadas na banca de jornal e, por enquanto, nós não sabemos de nenhuma lei complementar que tenha modificado essa disposição. Depois, nós temos lá no artigo 6º a regulamentação com a área máxima ocupada e aqui uma observação que diz respeito àquela história minha que eu contei. A banca, ela não pode invadir o limite previsto para passagem do pedestre. Então veja, essa banca que eu mencionei, não é que ela invade, ela impede a passagem do pedestre. Porque você veja, tinha somente uma pessoa na frente da banca sendo atendida. E eu não tinha nem espaço para passar ao lado dela no que sobrou de calçada. Eu tive que descer, né? Então, essa banca está totalmente irregular. Aí vem a questão que o Newton falou. Desculpa, Newton, que o Rui falou. Um fiscal não precisaria necessariamente, né, sair multando, mas assim, se o fiscal passasse, olhasse aquela banca, ele veria que aquela banca não poderia estar naquele local. Se ele fosse cego, ele tropeçava na banca. Com certeza. E assim como eu, ele teria caído naquele buraco também na rua. Não, o cego tinha alternativa de descer o meio fio. Ele ia seguir em frente, aí ia tropeçar. Nossa. Enfim, não que isso tenha graça, porque a desgraça nem sempre tem graça. Mas o certo é que, efetivamente, a gente volta a um comentário que eu fiz em outro vídeo, que é assim, 50 bancas. Não precisa dedicar 8 horas de um dia inteiro, mas, supondo que tenha o trabalho de um dia inteiro para visitar uma banca, um fiscal... Em menos de 2 meses, visitaria todas as bancas de Santos. Né? Alertando, fiscal. Não precisa nem mudar. Alertando, voltando, deixando a primeira multa, a segunda e a terceira caça a concessão. Acabou. A permissão. A licença dela, licença. né? Eu não cheguei a ver na lei o que critério dá para... Se não se encaixar na lei, perde o critério. Então, os critérios são aqueles que ele coloca para você obter a licença. Isso. Então, por exemplo, quando você for
solicitar, aquilo tem que estar no seu nome. Você não pode adquirir uma licença e transferir essa titularidade para uma outra pessoa, se não for naquele prazo previsto na lei, entendeu? E os outros motivos seriam esses que nós estávamos falando, a desobediência às especificações, tanto em relação ao tamanho, ao posicionamento, à ocupação do espaço da calçada. Tudo isso pode gerar depois uma revogação dessa licença. E quanto ao mais importante, que é a ocupação interna da banca mesmo. Por incrível que pareça, 60% da banca tem que estar ocupado por livros usados, revistas, jornais, artigos religiosos. O resto dos 40% tem que ter a cadeira, tem que ter a mesa, tem que ter o computador, toda a parte administrativa e mais essas outras coisas. Vender Guaraná, enfim, vender pendrive, sei lá o que mais que eles vendem por aí, mas em 40% da banca. Ou seja, o dono da banca não pode atender na calçada, porque a calçada não é a área administrativa dele. É aqueles 40%. É a parte interna. O cliente pode estar na rua, ele não. Então, isso tudo que tem que ser observado. Eu acho que é por aí a maior reclamação que a gente tem, além de em alguns casos também ser o tamanho da banca com relação ao tamanho da calçada, mas a grande maioria acho que não está cumprindo essa parte. Ok, não concordam os donos de banca? Procure seu vereador, apresente a sua opinião e faça ele defender a sua opinião. As devidas modificações, né? Exatamente. No regulamento. Porque se lá diz que o meu carro não pode ter os pneus carecas, ou se eu achar que está certo dirigir de pneus carecas, eu vou procurar meu vereador e vou dizer, eu quero dirigir com pneu careca. Então, se está na lei, temos que cumprir. Nós temos que nos acostumar a ser cidadãos. E cidadãos cumprem as leis, certo? Para que a gente depois não possa apontar, outras pessoas não possam apontar o dedo para nós quando acharem que nós não estamos cumprindo as leis. Entendeu? Porque não tem achismo. Quem cumpre a lei não acha. Lê, é isso. Ok, está cumprido. Não li, não sabia. Olha, é assim que funciona. Ok, a partir de hoje eu sei. Agora, né? Então, agora eu vou cumprir. Desculpa. Prazer. Até amanhã. Por isso que eu digo, o combate às irregularidades também tem que ter um lado social. Não pode chegar já com as 4 patas na parede e acabar com a pessoa. Mas tem que resolver o problema. Porque todos temos que conviver na cidade, né? Então, assim, quanto mais você conhece quais são os limites, né, que você tem que obedecer, fica mais fácil você conviver com as outras pessoas, porque senão o tempo todo um está interferindo de uma maneira negativa na vida do outro, né? Então você vê, nessa calçada que eu mencionei aí, não tinha condição de passar nenhuma bicicleta, que dirá uma cadeira de roda, um carrinho de bebê. Então, é questão de civilidade, né? Se a gente ignora esses pequenos esses pequenos delitos, nunca poderíamos reclamar quando um estuprador não é preso. Ou começar a relativizar a prisão de um membro de um tráfico de drogas. Por quê? Porque nós somos perniciosos com os detalhes mais simples da lei. Entendeu? Nós precisamos começar a ser um povo civilizado. Não dá mais para continuar no jeitinho. Entendeu? Deixa ali. Coitadinho da pessoa. Não dá mais. Todo mundo tem que cumprir as suas leis. Ok? Então, agora, senhores donos de banco, entenderam o que eu comecei falando no início. Não somos contra ninguém. Mas, se por acaso você não estiver dentro da regulamentação, faça um favor para todos, entre na regulamentação, porque assim não tem discussão. Um dia que chegar algum palhaço lá e quiser multar o senhor,
Você vai dizer, não, onde está errado, Me meu amigo? explique aonde eu estou infringindo, né? E o cara vai embora, porque não tem como multar você. Agora, se você vive errado, aí vai fazer o quê, né? Você vai cobrar do outro depois? Alguma coisa errada que o outro fizer? Pois é, telhados de vidro vão aumentando com outros telhados de vidro. Aí um dia vem o granizo e fica todo mundo descoberto. Então, existe dentro do direito, quando você vai estudar, eu particularmente não concordo muito com isso não, mas existe lá no Código Civil um artigo que diz que a ninguém é dado dizer que desconhece a lei e por isso a ignorância da lei não justifica você estar cometendo um determinado ato. Eu particularmente acho que existe um tipo de diarreia legisferante, né, nas câmaras e tudo mais, porque veja, uma função de vereador não é somente legislar. Função de deputado também não é somente legislar, é fiscalizar o executivo, fiscalizar o orçamento. Essas são as funções principais e depois então legislar. Mas o que acontece? Nós precisamos ver quais são as prioridades das legislações que nós temos, né, e que precisamos para regulamentar o nosso dia a dia, até né? complemento para você. E mesmo o legislar é fazer com que se criem regras para o que a comunidade necessita. Não é uma lei só porque vai interessar o vereador. Não, ele tem que interessar a comunidade, quem vota nele. Sim. Lei para alteração de nome de rua, pelo amor de Deus. Isso aí não tinha que ter lei, não tem que ter nada. Alto. Deixa que a comunidade decide se quer um novo nome para a rua ou não. Que vereador tem que se meter nisso e fazer só alterações ideológicas, seja de que ideologia for. Entendeu? Pô, chega. Temos que começar a ser mais comunitários. Exato. As pessoas precisam exigir e fazer a sua parte. Exatamente. É o que eles deveriam fazer, eles deveriam consultar a comunidade sobre a ideia que ele tem para uma lei, e se a ideia não for aprovada, não faça a lei. Não vai à votação. Porque ele está ali para... Ele não tem o carta branca. Ele não tem autonomia ali. Ele não tem carta branca para nos defender. A investidura do mandato é justamente porque ele está ali representando, né, as pessoas que votaram nele e as que não votaram também. Só para lembrar, o vereador não é vereador somente dos seus eleitores, ele é vereador da cidade. O deputado é deputado do seu estado. O deputado federal é deputado da região federativa, entendeu? Então, não vamos confundir também assim os seus eleitores, né, com os cidadãos, porque assim, o que você faz afeta a todos. Então, assim, vamos tentar observar mais quais são as regras, né, de boa convivência na nossa cidade. Se você mora num prédio, você sabe que um prédio tem uma convenção condominial, tem um regulamento interno, e tudo isso visa a quê? A que a convivência entre as pessoas seja o mais tranquila possível, né? Então você vai acabar regulamentando tudo, porque pessoas fazem barulho, né? Pessoas têm animais, pessoas têm casas onde tem mais de um filho, crianças pequenas, elas pulam, elas gritam. Então é preciso colocar os limites para que todos consigam viver naquela caixinha, que é o prédio, né, da maneira mais salutar possível. A mesma coisa é numa cidade. Então, tudo que acontece na cidade, ela tem regulamentação por um motivo, né? Que é justamente permitir a cada um de nós ter uma experiência agradável ao sair de casa, né? Seja no dia que você vai passear, uma experiência tranquila no dia que você sai para ir trabalhar, né? E sabendo que as coisas estão nos seus devidos lugares e que você, como cidadão, também procura observar essas leis que regem a vida no seu município. Então, assim, continue pesquisando o que acontece na Câmara da sua cidade, o que os vereadores estão discutindo,
qual é a importância, qual a relevância dos assuntos que estão sendo trazidos à discussão na Câmara, no que isso interessa a você e aquela comunidade toda de pessoas que moram naquela cidade, né? Nós precisamos lembrar que vereadores não são eleitos para discutirem assuntos pessoais, assuntos que se restringem ao interesse de algumas pessoas, né? Então, assim, lembre que a Câmara, quando tem audiências públicas, se você não puder estar presente, você pode assistir também. Sabia que você pode assistir online o que acontece durante a audiência pública? Então, assim, existem hoje diversas maneiras de você conhecer, né, todo o funcionamento da sua cidade. Não deixe de fazer isso, porque você é um pagador de impostos. É você que paga por todos esses serviços. Então, quando sair também na rua e observar que tem alguma coisa fora já de uma situação normal, então vá procurar pesquisar aquela calçada ali, será que ela tá correta, ela tá obedecendo aos padrões que manda, as pessoas estão conseguindo transitar ali com facilidade, aquela banca de jornal ali, ela tá ajudando ou tá atrapalhando os transeuntes, né? Tem tudo isso, então... Põe a emoção de lado. Exato, observe, somente observe, e depois de observar, vá buscar as informações sobre aquele assunto. E aí é a melhor maneira de todos conseguirem viver com um pouco mais de tranquilidade, né, na mesma cidade. Você gostaria de fazer mais alguma consideração? Vamos então para as considerações finais. Que o fato de eu ter dito que a gente tem que ser bastante legalista, temos sempre que lembrar que em algum artigo que a nossa advogada vai me lembrar qual é, acho que é o 5º da Constituição, diz que a liberdade é um direito pétreo. Sim. É no artigo 5º, né? Tá no... Então, não só me pergunte qual é a incisa, porque eu não decoro isso. Então, só lembrando, também não permita que essas regrinhas de condomínio, de outras regras não civis oficiais, criem ditadores. Sim. Ok? O seu síndico não pode criar regras que te roubem a liberdade de opinião, desde que você não esteja locomoção, desde que você não esteja invadindo o espaço dos outros, tá? A tua liberdade também não pode interferir na liberdade dos outros. Isso é o mais importante, que eu acho que ultimamente, depois desse problema que nós tivemos aí de saúde, nós esquecemos um pouquinho o que quer dizer liberdade de expressão. Era só isso. Agradeço a todos e não esqueçam, like ou dislike, né, se você não gostou. E se quiser comentar alguma coisa, por favor, deixe seu comentário abaixo. Ajuda bastante a gente a pensar no que a gente vai falar, nas pautas que a gente pretende trazer para vocês. Ou sugerir algum assunto, né? Sugestões são muito bem-vindas. Alguma coisa sobre iluminação pública, sobre CET, sobre coisas do tipo, mercado do peixe. Mercado do peixe. Mercado do peixe. Enfim. Newton, alguma consideração? Mercado do peixe, para quem lembra daquela porcaria que tinha lá na ponta da praia, hoje vai ver que é diferente. Tá lindo. Tá lindo, está organizado e está como... Considerações finais sobre o nosso assunto, bancas de jornal. A gente até andou fugindo demais, mas a legislação faz parte de qualquer atividade dentro de uma civil, dentro de uma comunidade, dentro de uma cidade, dentro do Estado, dentro da União, tem que ter regras, que senão vira baderna. E baderna não é onde cidadãos que pagam impostos e tentam respeitar se conduz a ser respeitado. E as bancas de jornais, realmente, do que eu vejo da origem dela, ela começou mais como uma opção que você não tinha para levar o jornal para as pessoas. Então ele era o abnegado que levantava cedo, 4 horas da manhã, para recepcionar o caminhão, o meio de transporte da editora do jornal. Eram alguns igual hoje já não se veem mais,
quer dizer, se vê, mas ninguém lê. E era um fato. E depois, com o tempo, ele acabou ficando um fato social, que hoje já não é tanto fato social. Que ter uma banca de 18 metros quadrados é mais caro até do que manter uma lojinha humilde, que é muito caro. Você tem a preservação, você tem que manter a manutenção dela, que às vezes na lojinha você esconde atrás de alguma coisa, você vai conseguir revisar. Não é tão um ambiente, né? O negócio para o pobre, ou um fator social, hoje só é mesmo as pequenas bancas, bem pequenininhas mesmo, que eu não lembro agora qual o menor tamanho que ela define na lei. Então, hoje tem muita gente que está tirando vantagem porque os níveis de impostos são diferentes, são menores. Então, o fator social já foi embora. Então, o senhor respeita até um pequenininho, bota um lugar bom para ele. O senhor já viu onde estão as bancas pequenininhas? Tudo jogado, atrapalhando a gente. O que eles estão fiscalizando? Pode ver, a maior parte das bancas pequenas é que estão envolvidas em obstrução de calçado e tudo mais. Lugar que não era para ter nem, que já é irregular para até a dimensão da calçada, que dirá para ter uma banca. Então, e outra coisa, o nosso objetivo aqui é retratar as coisas da nossa cidade. E essas coisas também podem ser sugeridas por você. Você pode comentar o que está te afligindo, se você tem razão, se não tem, qual a legislação que convém. Coloca lá, mete o dedo lá e escreve. Tá? Dê o like, se realmente o assunto em questão lhe atendeu os seus anseios. E se não deu, critique também, porque a gente vai viver de críticas. Tá? E se tiver alguma sugestão, né? Isso, pode colocar uma sugestão, também. uma crítica comentada, não sendo depreciativa, mal educada, né? Isso aí a gente não ouve, a gente... Aí a gente deleta. Bom, então é isso aí, gente. Obrigada pela atenção de vocês, né? Obrigada por vocês prestarem atenção nesse assunto de hoje. E esperamos vocês na próxima semana com algum outro assunto que seja do interesse da nossa cidade, tá bom? Se quiserem sugerir algum tema aí, fiquem à vontade, dê aquele likeão gostoso aí, que é o que a gente quer, tá bom? Uma boa semana para vocês. Obrigado. Obrigada. Obrigado, boa noite.